Quero cumprimentar o Queiroga para esse programa Médicos pelo Brasil, onde médicos de verdade, bem remunerados, vão ser espalhados pelo Brasil para bem atender a nossa população. Isso não é uma continuação do programa Mais Médicos da senhora Dilma Rousseff. Eu era parlamentar quando esse projeto chegou na Câmara. Osmar Terra estava lá também. E ele foi pouco discutido. Entre outras coisas, 80% do salário ia diretamente para Fidel Castro. O pessoal ficava com aproximadamente 20% aqui. Nós tentamos emendar o projeto de modo que eles pudessem receber seu salário no Banco do Brasil ou Caixa Econômica. A oposição, ou melhor, a situação naquela época, né, a esquerda, passou por cima disso. Não foi possível. Tentamos também fazer, ô Mayra, um mínimo de teste na pessoa, não é um revalida, não. Um mínimo, fazer um teste simples, para saber, por exemplo, se bezetacil é endovenosa, se é muscular, se é oral. O que é? Tenho certeza que a maioria não seria aprovada, não conseguiria responder. Também outras coisas aconteceram, mas uma gravíssima, porque quando se fala em democracia, né, é impressionante. Eu posso criticar porque eu era parlamentar, hoje eu não critico o parlamento, mas o meu parlamento daquela época. Nós tentamos, né, fazer com que o cubano, uma vez pedindo asilo, ficasse no Brasil. O próprio ministro da Saúde do PT, naquela época, falou o seguinte: o cubano que pedir asilo será deportado. Lamento o meu parlamento daquela época ser fraco nessa questão, brincando de fazer democracia. Eu acho que esses foram os pontos mais importantes. Eu, durante a minha pré-campanha, falei que o cubano que porventura ficasse aqui, eu daria asilo para eles, cumpri minha palavra. Mas quando eu ganhei a eleição, imediatamente, eles fugiram do Brasil. Ali tinha gente cubano, tinha os Vespas Negras, o pessoal das Forças Especiais cubanos, tinha tudo o que não interessava para a medicina, tinha ali. Eles fugiram do Brasil. A gente via aquelas filas enormes nos aeroportos. Uma coisa que acontecia também, já discursei sobre isso enquanto parlamentar, o cubano estava lá numa cidade qualquer. Se tivesse na frente da casa dele uma festa de casamento, ele não podia ir na festa de casamento. Ele não podia se integrar com a sociedade. Era isso que acontecia com esses, que não quero criticá-los não, que vinham para cá, porque seus familiares ficavam em Cuba, e se eles não cumprissem aquilo determinado, os seus familiares lá sofriam disso daí. E o apoio do PT, e lamentavelmente da base do governo, foi praticamente unânime para que ficasse aqui como se escravos fossem. E no momento, temos informações, acompanhamos, muitos desses cubanos ficaram no Brasil, depois foram para os Estados Unidos e têm ações contra o Brasil. Trabalho análogo à escravidão. Para mim, isso é escravidão, dado que eles não tinham sequer o direito de ir e vir, de ir numa festa, de receber seu salário, nada, nem de se relacionar com outra pessoa, como se fosse possível até fazer isso daí. Então, esse era o programa no passado, Mais Médicos, do PT, um serviço que escravizava nossos irmãos cubanos e não atendia a população, porque não sabiam absolutamente nada de medicina, nada. E a gente sabe, muitas vezes, as pessoas humildes se encontram, os médicos sabem disso, né? E só em você tratar bem a pessoa, ela já fica satisfeita. Por muitas vezes, um bom tratamento é um bom atendimento, que eu, como político, vereador, deputado, muitos aqui, ao atender um eleitor que vai buscar alguma coisa no gabinete da gente, já fica feliz em ser bem tratado. E vocês fazem esse trabalho muito bem. E o povo brasileiro, ao receber aqueles cubanos, sem saber
que grande parte deles não tinha qualquer qualificação, mas, ao tratar bem, ele ficava satisfeito. Na verdade, enganavam o povo brasileiro com pessoas humildes também, que estavam aqui cumprindo uma missão do regime cubano. Bem, Fidel Castro não viu acabar isso porque ele foi para um lugar bastante quente em 2016. Né? E nós conseguimos aqui, só Deus realmente pode explicar a nossa vitória em 2018, e fizemos com que esse programa fosse colocado um ponto final, a população deixasse de ser enganada, e eu fiz as contas aqui. Naquela época, Bia Kiss, a gente mandava por ano em torno de R$1 bilhão. Se for para corrigir para os dias de hoje, né? Aproximadamente 10 anos depois, seria no mínimo 50% acima daquele valor. Então hoje ganha o Brasil com médicos de verdade, valorados pelo Ministério da Saúde, e os próprios profissionais também são recompensados na questão salarial, e a população, obviamente, né, que vai ter um tratamento por esses médicos profissionais bastante salutar. E eu quero falar uma coisa, já que tem médico aqui, eu não vou deixar de falar uma coisa muito importante. Ministro Henrique Mandetta, tá? Chegou um projeto para que eu sancionasse, e teve no meu gabinete Henrique Mandetta e mais as pessoas estavam à frente de associações, Conselho Federal de Medicina, as pessoas realmente que trabalham nessa área. E eu senti no semblante de alguns que algo estava errado. E eu perguntei, o que está errado? Eles ficaram meio constrangidos, até conseguir conversar com um no canto. Ele respondeu para mim, é que no projeto tem que as particulares poderão fazer o revalida. Temos excelentes particulares pelo Brasil, mas sabe que você tem uma outra que é complicada. E o Mandetta havia trabalhado na Câmara, na surdina, para que as particulares fizessem o revalida. Bem, eu vetei. O Mandetta, obviamente, não gostou. E depois ele trabalhou dentro do Congresso Nacional para que o veto fosse derrubado. Faltaram 3 vetos para derrubar aquilo que eu havia vetado. Não precisa falar de o porquê ele ficou pouco tempo com a gente. Fizemos a nossa parte. Agora, por pouco, não se fez uma democracia, vamos assim dizer, né, da questão do revalida no Brasil. Qualquer um de fora do Brasil pode clinicar aqui, mas tem que passar pelo revalida, que é feita com muita seriedade por órgãos aqui do governo. Se aquilo tivesse lá atrás passado, tá, como quase que passou desapercebido por mim a questão do possível do veto, assim como por 4 votos não foi derrubado esse veto pelo trabalho do Mandetta contra a sua classe médica. Então, hoje eu até desabafei um pouquinho aqui, né? Mas eu cumprimento o Queiroga, cumprimento todos os médicos do Brasil, quero cumprimentar em especial os médicos da Santa Casa do Juiz de Fora, que em 2018 salvaram a minha vida, e depois também do Albert Einstein, que deram prosseguimento a esse tratamento. Deu minha vida a Deus e depois a vocês. Muito obrigado a todos.